fui convidada por uma marca de biscoito nacional que me notou. E aí eu vou fazer um trabalho para eles, mas aqui em Cuiabá tem essa empresa, sabe? Sim. E eles não olham muito, sabe? Então... Centralcast. Oferecimento. Bateras Beat. Tenha uma experiência imersiva no mundo da música, com instrutores dedicados e métodos inovadores que garantem que você aprenda a tocar o seu instrumento de maneira envolvente e divertida. A Ser Alimentos convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultra Fios. Recupere sua autoestima com a Ultra Fios Transplante Capilar. Seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente. Eu tenho uma convidada super especial aqui, mas antes de apresentar ela, queria pedir para você, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho e comenta lá também se você quiser participar do nosso programa, sugerindo pautas, dando um feedback do que a gente tem que melhorar aqui, tá bom? Se quiser ajudar a gente a crescer, um movimentinho assim no seu dedo que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme, até porque a gente tem que pagar as contas, né, Vini? Eu tenho um editor aqui que, pagar o cara é jogador caro, o aluguel, é tanta coisa, gente. Então, não te custa nada. Aguardo vocês, viu? E eu tenho aqui na minha frente uma... Eu ia falar velha amiga, mas ela é tão jovem, jovial, ela tá tão bem. Faz um tempo que a gente não se via. Thaís Olegário, jornalista, apresentadora, modelo. E a gente vai entender um pouquinho como que é a história dela. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, Murilo, viu? Para mim é uma satisfação estar aqui com você. Estou muito feliz de poder revê-lo e descontar, né, um pouquinho da minha trajetória e quem sabe aí Sim, inspirar talvez com alguém. certeza. Colocar o papo em dia, né? Colocar o papo em dia. Eu acho que talvez fazendo as contas aí, acho que eu já não te via fazia uns... Se eu pensar que uns 6, 7 anos, acho que eu não sei. Bem por aí, viu? Deixa eu ver aqui. A gente se conhece quase uns 10, né? Ainda estava na faculdade, então... Pois é, a gente vai chegar nessa parte da história, na cronologia, mas ela, como jornalista, eu conheci ela no período que ela estava no TCC, ela ia fazer um trabalho e eles procuraram uma banda de rock para fazer minha banda, mas esperem, agora não. Eu quero saber como, em que momento... Não, vou puxar um pouquinho antes. De onde vem Thaís Olegário? É cuiabana, ela vem de fora, é pau rodada? Como que é? Pois é, Thaís Cuiabana. Thaís Olegário é natural daqui de Cuiabá mesmo. Sim. A minha família é toda mato-grossense. Minha mãe é ali de Jaciara, meu pai de Chapada dos Guimarães, né? Então, a nossa raiz toda é aqui. Sim. Aí você... Tá. Onde você estudou? Como que começou? Então, que bairro que você veio? Toda escola pública, CPA, região do CPA, viu? Aonde você estudou lá? Ali eu estudei no Leveugildo de Melo. Eu lembro desse colégio. A escola Johnny. Johnny Augusto? Johnny Augusta. Ah, sim. E aí, como que você era nesse começo? Você era muito... Pois é, então, eu sempre fui muito quietinha, né? Quietinha? Quietinha, nem me imaginava fazendo jornalismo. Mas sempre... ardeu no meu coração essa questão do próximo. Então, essa questão de ajudar, de dar voz para quem não tinha voz. E mesmo porque eu era uma dessas pessoas, né? Criada ali no CPA, de família humilde, então Sim. família que sempre estava batalhando para conseguir as coisas. E a gente via a dificuldade, né, dos nossos pais, das pessoas que estavam próximas, também de ter, às vezes, seus direitos ali tolhidos mesmo. E essa foi uma coisa, assim, que veio surgindo dentro de mim, sabe? De ver pessoas que, às vezes, não tinha menos condições que a gente, não tendo os seus direitos ali resguardados. Então, eu sempre tive esse olhar para o outro. E aí veio na minha cabeça, sabe? Ou serviço social, direito. Alguma coisa mexia com você, você queria saber onde direcionar seu senso de justiça, vamos dizer assim, né? Era bem isso, viu? Interessante. E a minha mãe era vendedora autônoma, então essa parte da comunicação veio muito disso.
Eu amava vender, amo até hoje me conectar com as pessoas. De certa maneira você ainda faz isso, né? Eu faço isso. Todos nós, né, fazemos. Eu acho que isso é bem importante, a gente se conectar mesmo, sabe? Ver o outro na sua essência. E porque quando a gente fala de vendas, parece que as pessoas deixam, né, assim, só quer vender alguma coisa e acaba esquecendo que ali tem um ser humano. Então eu aprendi desde muito nova isso, viu, com a minha mãe. Então ela vendia produtos e eu ia nessa com ela, viu? Entendi. E aí, em que momento assim o jornalismo começa a te chamar a atenção? Você perceber que ali poderia ser esse meio que você ia colocar isso em prática? Então, eu fiz um teste vocacional logo depois que eu saí do ensino médio para saber o que realmente eu queria, né? E como eu disse, era direito, serviço social ou jornalismo. Psicologia também me chamou a atenção. Legal. E aí eu fiz o teste e deu jornalismo. Aí eu falei, não. Eu fiz um teste e deu ali que essas áreas humanas eram para o meu perfil. E aí eu li. O jornalismo apareceu na minha tela e eu li, eu achei interessante aquilo de dar voz para as pessoas, né? E eu fiz o vestibular, exatamente. E aí eu passei para jornalismo e fiz isso. E aí nesse tempo, você entrou, a matéria já te cativou? Foi uma... o jornalismo foi uma paixão, assim, sabe? Quando eu comecei o curso, eu falei, é isso, sabe, que eu quero fazer. E foi acontecendo. Já no segundo semestre da faculdade, tive uma amiga que falou, Thaís, tem uma oportunidade na assessoria de comunicação, né? E aí eu simplesmente abracei e fui fazer. É um pouco diferente do jornalismo de quem está ali no jornal, na TV, só que era uma oportunidade de amadurecendo e conhecendo um pouco mais da profissão que eu tinha escolhido. Então, no segundo semestre eu já encaminhei, né, para um estágio e foi acontecendo. E entendendo que o jornalismo é muito além daquela pessoa na frente da tela, né? É muito maior. Aquilo que você vê na frente da tela ali, um apresentador, ele é a pontinha do iceberg, vamos dizer assim, né? Tem todo um trabalho antes, né? De assessoria, isso mesmo. Reportagem. E muitas pessoas, Murilo, acham que o jornalismo é isso, né? Tanto é que todo mundo que me vê, sabe? Os amigos dos meus pais falam assim, eu quero te ver na TV, né? E acha que o jornalismo é isso, é você estar naquela tela. E não, na verdade é só uma parte, exatamente, né? É só uma parte, como você está dizendo. Dentro do jornalismo, da comunicação social, existem diversas áreas, né? Mas todas muito importantes para que possa fazer funcionar, né? Então, eu fico feliz de fazer parte dessa engrenagem, né? E ter contribuído também. Eu lembro que você trabalhava numa empresa de assessoria de imprensa, uma coisa assim, de comunicação, uma coisa assim? Então, na verdade, eu trabalhei em diversos órgãos públicos e eu considero que eu fiz um trabalho, um bom trabalho, sabe? De levar informação para a população e eu acredito muito nisso. De quando você vai com a sua verdade, de quando você vai com a sua honestidade, que você contribui, né, com as pessoas. E era aquilo que eu te falei. Eu sempre quis dar voz. Então, naquilo que você está fazendo, você procura ser o mais honesto possível, né? Então, eu vim fazendo isso. Então, passei por diversas assessorias de comunicação e quando eu entrego, acho que eu entreguei o que tinha que ser entregue naquela assessoria, naquele órgão, eu quero um assunto novo, né? E isso faz parte também do jornalista. Buscar diversos assuntos. Tem que ter uma inquietação, sabe? Aí, né? O jornalista, ele nunca pode se acomodar, né? Não, e a gente vê muito disso aí, né? Muita gente que se acomoda, mas ao contrário, eu gosto muito de saber de tudo um pouco. Sim. O jornalista, já passaram alguns por aqui, ele tem uma função assim... Primeiro que eu acho que tem esse perfil de não ser acomodado, né? Ele tem que ser inquieto, ele tem que de alguma maneira tentar dar voz, buscar histórias também, né? Tem o jornalista que ele busca uma pauta, que ele vai a campo. Tem os também que trabalham nas assessorias, né? Que ajudam a promover algum órgão, como você fazia, né? Dar voz e tudo mais.
E é uma profissão assim, que eu respeito bastante e passei a respeitar mais ainda depois que eu comecei a ficar na frente da câmera, né? Não deixa, mesmo não tendo formação, mas não deixa de ser um trabalho jornalístico, né? Trazer Exato. histórias, né? Com certeza. Você tem mais responsabilidade quando você dá a voz, né? Sim. É exemplo do podcast. Então, você tem essa responsabilidade de saber o que você vai trazer, de trazer ali assuntos pertinentes, né? Sim. Assuntos que são verdades, né? Responsabilidade Responsabilidade social. E aí, tá? E aí durante no final desse curso aí, os nossos cursos se encontram, que é quando eu tava com a minha banda, acho que deve ser 2015, 16, alguma coisa assim, vocês estavam ali no TCC. No TCC. E do que se tratava esse trabalho? Então, era um TCC, eu tinha uma parceira, né? A Alexandra. Um abraço para Alexandra. Um beijo para a Alê. A Alê é uma super amiga que a gente, né, a amizade segue aí depois da faculdade. E foi assim, a gente estava fazendo, ela teve essa ideia de fazer um TCC sobre o rock autoral. Sim, então, que ela gosta muito, ela né? gosta. E aí ela me ensinou também a gostar, né? E ter esse olhar diferenciado também para as bandas autorais. Então, foi aí que a gente se conheceu, foi aí que a gente se cruzou, né? A gente estava dando entrevistas para vocês ali, né? Foi, vocês eram os nossos entrevistados. Era tipo um mini doc que vocês estavam fazendo, alguma coisa era do tipo? um documentário, era um documentário. E daí a gente publicou até no YouTube, sabe? Foi bem bacana. E tiramos 10, viu? Que bom que a gente ajudou, né? Ajudou muito. Aí eu lembro nos ensaios, acho que eles acompanharam uns 2, 3 ensaios, Acompanhamos. Né? E aí, só um monte de homem barbado lá e chega 2 princesas lá no meio. Tinha mais um rapaz, não tinha? Filmando? Alguma coisa assim? Eu acho que tinha. Sim, acho que tinha mais uma terceira pessoa. E lá era um espaço pequeno, apertado e quente também. Mas que bom que a gente colaborou, né? E aí dali muito importante. Surgiu a amizade. Até hoje a Chandra anda bastante com o Michael ainda. Eles andam junto. De vez em quando eu trombo com eles ainda. O Michael que foi nosso baterista. E olha só, né? Foi uma amizade que dura aí até vida, hoje, né? Pra vida. Eu tenho muito respeito por vocês, pela profissão. Não é fácil ir por esse caminho, né? Do autoral, realmente do autêntico, sabe? E vocês mostraram que é possível, tem mostrado isso aqui na cena mato-grossense, né? Sim, mato-grossense, então... Resistindo, a gente resiste, porque não é fácil, né? Se a gente estivesse fazendo sertanejo, a gente estava todo famosinho, né? É isso. E aí eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje, sabe? Olha só como que o mundo dá voltas, né? Pois é, dá muitas voltas. A gente não se via há um tempo, vocês não têm noção. A gente aqui foi empolgando no papo antes de ligar as câmeras, embotar, falando, não, estamos queimando o assunto, vamos ligar essas câmeras aí e deixar para ir registrando, né? Mas deixa eu perguntar, esse jornalismo mais tradicional chegou a te atrair em algum momento, de estar ali, sei lá, esse factual, alguma coisa ou não? Me atraiu um pouquinho, mas não era muito a minha, não é muito a minha praia. Os professores, inclusive na faculdade, ainda falavam, Thaís, o teu ramo é o telejornalismo, né? Vai para frente das câmeras desde o início. E eu queria ter ouvido eles. Nesse sentido, porque a gente fica com muito receio mesmo de colocar o nosso rostinho, né? Na frente das câmeras. Mas eu acho que foi no tempo certo. Mas o perfil você tem. Se eles diziam isso pra você, você fala muito bem, tem a dicção, a voz ótima. Eu acho que não, você tá tão jovem ainda, né? Nunca diga nunca, né? Do ponto de vista técnico, né? Porque é isso que a gente fala sobre a comunicação. Precisa ter além disso, né? Então é esse cuidado de passar informações, de ir atrás, né? Porque existe um jornalismo preguiçoso que a gente vê aí, inclusive a todo momento, né? Na tela, passando fake news, essas coisas. Então, esse cuidado que a gente tem que ter, inclusive com o nosso nome, né? Sim. Então... E se você é muito criteriosa com essa questão, né? Então, tipo assim, teria que ser uma coisa, acho que para te levar para esse caminho, uma coisa que te passe muita segurança, né? Muita segurança. Entendi. Sim.
E outra coisa de se admirar, porque às vezes não quer dizer, não sei se é o seu caso, tá? Mas vamos pegar aqui hipótese, né? Às vezes a pessoa se comunica muito bem, mas às vezes não sabe se ela ali na frente da câmera ela desenvolve bem, né? Sim. Ou se é um ao vivo, nossa, ser jornalista no ao vivo, eu tava aqui com o Anderson Navarro e ele não tem vergonha nenhuma, ele fala, ele não tinha ATP, ele não tinha nada e aqui é muito natural e se acontecia uma coisa inesperada, ele não bugava, ele contornava, então o cara que ainda faz ao vivo, a gente aqui, por exemplo, já tentaram várias vezes fazer live com a gente aqui, eu corro de live, não gosto, falou que é live, mesmo. Eu travo todo, então é um trabalho que tem que ter muito jogo de cintura, né? Tem que ter essa desenvoltura, né? E é isso que você disse, né? Do jornalismo ao vivo. Sim. Eu me tremo toda, viu? Você já chegou a estagiar próximo disso? Já cheguei de entrar ao vivo. Inclusive, eu passei por uma leiloeira, né? Leiloeira rural. Então, assim, o agro também fez presente na minha vida. E a venda, né? As vendas, né? Sim. Que você gostava tanto de ali... Sim, né? Sim. Então, assim, isso passou pela minha vida e foi uma experiência muito bacana, sabe? Sim. Já entrei ao vivo e a gente se treme toda mesmo e tem que vir... Você vai sem apoio, sem TP, sem nada, viu? E como que você chegou nos leilões aí, na questão do agro? Então, o agro surgiu logo após eu sair de uma assessoria, então veio essa oportunidade do agro, eu achei que era algo totalmente diferente do que eu fazia até então, né? Sim. Sempre escritórios, com diversos assuntos, né? Que eu já falei que eu passei aqui em muitos órgãos. E o leilão era algo novo para mim, então eu fui para os leilões. Como apresentadora mesmo? Como apresentadora, seria, né? Mas eu acabei fazendo muita coisa ali do digital, né? Legal. Vídeos pro digital e tal. Mas já entrei ao vivo com a leiloeira, já fiz... Então não foi... É porque eu tive que me pintou aqui, pô... Ela deve ter ido fazer um trampo mais na área dela e de repente caiu de gaiato. Não, você já foi consciente. Fui consciente, exatamente. Tá. Você queria esse desafio. Queria, exatamente. Saber como que funcionava o mundo agro, né? Digamos assim. E dessa parte de vendas mesmo, Sim. né? Então eu estava nessa leiloeira, foi uma experiência maravilhosa e um outro mundo também. Sim. Enfim, aconteceu e junto, paralelo a isso, eu comecei a fazer um programa que passava no SBT, começou na TV Cidade Verde. Tem problema, pode Não tem problema, né? Problema. Pode falar. Sim, tem problema citar aqui. Já passou gente de todas aqui já e a galera fala, inclusive, bastidores muito interessantes. Olhem lá no Instagram, lá os cortes. Pois então, e aí acabamos indo para o SBT, fazendo esse programa voltado para o agro. Então eu tive a oportunidade de conhecer muitos produtores, né, pecuaristas e pessoas produzindo aqui no estado, assim, de uma honestidade, sabe? Legal. De um zelo, né, nas coisas que faz, que para mim não tem preço isso, conhecer essas histórias. Então foi algo bem bacana. Essa parte de estar em campo, né, conhecendo essas histórias, mas e a parte técnica, como que foi? Então, foi tranquilo? A parte técnica sempre tem, né, os seus perrengues, né? Mas você gostou? Foi enriquecedor também? Foi sim, sempre. Eu acho que não tem uma experiência que não seja, né, assim, enriquecedora, porque, né? Até as difíceis, às vezes negativas, de certa maneira a gente cresce, né? São as que mais ensinam. Sim. E aí, como que foi o primeiro link ao vivo? Então, eu me tremi toda e foi direto de Londrina, né? E também um abraço para o meu chefe, que foi a época ali que deu essa oportunidade, o João Vitor. Foi muito querido em acreditar em mim, no meu potencial. Então, assim, me abriu as portas, né, da leiloeira. E, assim, foi super tranquilo. Sim. Foi ótimo. Ah, que bom. Então passou pela prova de fogo. Foi sim. Ali, né? Quando você tá... Eu acho que o seu ainda é muito mais tenso, né? Porque aqui eu tô no conforto, que é no meu ambiente, o Vini tá ali, né? Mais um ao vivo, nossa. Você já pensou? Vamos entrar ao vivo em 5 segundos. Tem um diretor, né, ali atrás da câmera falando assim, tá? E aí você tem que, né?
Tem um entrevistado ali com você e você tem que interagir, você tem que falar do que vai acontecer no ao vivo, para você lembrar de tudo isso. Olha, você fica um pouquinho tenso. Ave Maria. Eu tenho claro que a galera mais técnica faz inúmeras anotações, brifa ali antes, né? Mas o ao vivo também está sujeito a ter os seus improvisos, né? Tem mesmo. E aí você não insistiu nessa questão? Não pintou mais oportunidade, mas se pintar... Eu sou aberta, né? Assim, a oportunidade que me chama, eu tô indo, sabe? Eu sou super aberta, amo essa nossa área da comunicação, então, para mim assim, é algo apaixonante, viu? Sim. Fazer o que aparecer, o desafio que vier, né? Sim. Eu vou te falar, hein? Desde que eu comecei a trabalhar com isso, não é fácil também estar sempre na frente da câmera. Tipo, tem dia que você não tá bem, né? E estar na frente da câmera não é tão agradável, você tem que se forçar. Mas, ao mesmo tempo, por outro lado, para mim é terapêutico, sabia? Eu cresci muito desde quando eu comecei isso daqui, desde o conversar, do pensar, todas as histórias das pessoas que passaram por aqui, né? Você pega um pouco delas. Quando eu vou em algum lugar que eu tô conversando com as pessoas, alguém fala de alguma coisa, você tem, sabe que é viver tanta coisa, tanta história em um espaço tão curto de tempo, né? Então eu acho que é um trabalho muito bacana, tô fascinado por isso, tô gostando bastante. E eu acho que é isso que move, né, quem tá nessa área igual você, né? Que nem a gente, né? Você trazendo esse olhar, é a realidade. A gente é impactado com um pouco de cada pessoa que passa, né? Sim. Na nossa vida e traz as suas experiências. Isso, assim, tem um impacto enorme e nos faz crescer, né? Com certeza. A gente faz o outro crescer e é uma troca. Sim, é uma troca Isso muito bacana. E você, assim, tem saído muito bem à obrigado. frente do podcast. Não, assim, era uma das coisas que eu, logicamente, né, lá atrás, quem ia imaginar que você fosse fazer um podcast, mas, assim, te caiu como uma luva. Pra quem não sabe, eu sou tímido. Pois é. E tudo que tinha que falar num trabalho de escola, faculdade, tudo eu fugia. Eu não gostava de festa junina, eu ia quase amarrado para uma festa junina. As Olimpíadas, tudo que eu podia para não aparecer, né? E aí olha como que é, né? Mas quando você tem prazer, né? Como é a vida. A vida é muito E é uma boa. caixinha de surpresa. E ela vem fazendo com que a gente desperte algumas coisas, né, Murilo? Sim. E você já tinha isso em você, sabe? De certa maneira adormecido ali, né? Mas uma visão de mundo, sabe? Algo que você queria trazer à tona, né? Que queria mostrar e que as pessoas prestassem atenção. E hoje você pode fazer isso aqui no seu podcast. Exatamente. Ter essa troca, ouvir das pessoas e também contar um pouco da sua história. Sim. Apesar de você ser calado, mas você tem muita coisa aí, sabe? Para ensinar. E é isso que você tem feito aqui também. Sim, eu sou tímido, mas quando, né, a gente estabelecer um flow de conversa ali, eu vou embora, né? Vai. Na verdade, assim, eu não sou aberto, eu andando na rua assim, mas se eu achar alguém ali pra trocar uma ideia, Sim. Algumas pessoas acham que eu sou metido, bravo, né? Mas depois que a gente troca uma ideia, né, a gente já... Isso. Eu me arreganho totalmente pro pessoal. E eu achei também na produção de podcast como que eu posso dizer? Não só no meu, tá, pessoal? Que a gente, além de fazer o nosso aqui, o Centralcast, a gente faz outros podcasts. E aproveitando o ensejo, quem quiser fazer o seu podcast, procura a gente aí, ó. Chama aí manda um direct pra gente, a gente produz seu podcast. Estamos vendo já para fazer um podcast com a Thaís. Mas, então eu achei também na produção como que eu posso dizer? Uma válvula de escape, que seria, né? Um lugar que eu consigo colocar as suas ideias, suas... agora também me fugiu a palavra, viu? Porque eu sou meio metódico, eu adoro
Porque você está trabalhando em produções, você vê como que uma mínima produção audiovisual, tanto de coisa que precisa, né? Isso Olha mesmo. o mínimo de um podcast, tanto de coisa que precisa pra gente fazer. E eu aprendi a gostar, né? De ver o resultado Esse final. é o legal, né? A pessoa, quando eu tô assistindo ou quando eu tô editando, eu adoro ver e falar, caramba, foi a minha estrutura que fez aquilo e tal. Então, além do lado apresentador, o lado de produzir, eu quero ter um tempo muito importante. eu quero ter um tempo para fazer um curso de cinema, alguma coisa assim, sabe? E você tem tudo a ver com isso, né? E a pessoa que fica ali, direção, essas coisas, tem que ser meticuloso, né? Tem que ser. E eu me identifico com isso, né? A parte que eu gosto. Então, de várias maneiras, esse fenômeno podcast me impactou, entendeu? E aí, quando que você vai fazer o seu? Então, vamos conversar sobre isso. Você tem um super perfil, a gente já falou, para apresentação e tudo mais, né? Eu tava gostando de ouvir você falar sobre a sua história, viu? Sim, então. E você, eu tenho certeza que tem essa coceirinha de ter curiosidade na história das pessoas, né? A gente tem, né? Isso. Então, quando você tá desse lado, você não tem noção. Ixi, já vi uns artistas aqui contando as histórias. Por exemplo, você tem aqui uma referência, vou pegar uma referência jornalística, né, que passou aqui, falando como você, assim, o Elias Neto esteve aqui, uma história, um cara, um lorde, educado, uma pessoa apaixonante. Igual teve o Anderson Navarro, Luiz Fernando Fernandes. Super. Profissionais, assim, profissionais e pessoas, Isso. né? E eu tava aqui, e em alguns momentos, enquanto eles falavam, sabe quando você tá meio hipnotizado assim? Aí eu lembrando de mim, cara, eu via esse cara, eu criancinha, comendo bolachinha, eu via esse cara na TV. E aí me dava, gente, sabe? Que nostalgia, né? Exatamente. Lembrando daquilo e você tá vivendo isso hoje, sabe? Tendo a oportunidade de saber da história daquele, digamos, ídolo, né? Sim. E você sendo ainda um condutor dessa história para outras pessoas, né? Então você... É importante, né? Nossa, se você for parar para ver isso, é um fenômeno delicioso de fazer. Às vezes tem um artista super talentoso aqui, claro que eu tô dividindo isso aqui com as pessoas que estão assistindo a gente, mas às vezes eu vejo uma pessoa dando um show aqui só pra mim, assim, tipo, você não acredita, tipo o Pescuma. Pescuma pegou o violão dele assim... Essa arte. Aí fala, caramba, olha o que eu tô tendo aqui só pra mim, entendeu? Então, tipo assim, é muito enriquecedor. Eu já mais imaginava tá passando por isso, né? E você é merecedor, eu já disse. Você obrigado. É merecedor, você é um homem muito esforçado, sabe? Sim, obrigado. Só você sabe realmente, assim, de coisas que você passou e dessas superações, né? De falar, eu vou fazer um podcast de falar, sabe? De se colocar, né? À frente da câmera, de falar, se expor também, de se expor. Não é fácil, entendeu? E fazer isso com responsabilidade, como você tem feito... você é muito merecedor e é teu talento, teu esforço e você será muito mais reconhecido, sabe? As pessoas hoje, eu vejo que buscam algo imediato, sabe? A gente começa um projeto e quer que aquilo aconteça da noite pro dia, o resultado venha. Não respeita o processo, não, exatamente. A gente até quer evitar, às vezes, falar essas palavras que caíram tão, assim... Tá muito falado, mas pouco banalizou, sentido. Né? Exatamente. Mas não, entendeu? Tem um processo todo, né? Aí. Então, você tá num processo, não é porque o podcast é recente, mas você tá num processo interno, também, né, há muito tempo, até você colocar isso para fora, tua arte para fora. Isso aqui é uma arte, né? É algo que você dá voz, é tudo aquilo que a gente conversou. Então, poxa, toca. Só de você fazer algo que toca a vida do outro, que tem impacto, isso é muito precioso e muito sensível. Sim. Né, é super precioso. É exatamente dessa maneira que eu vejo também. A gente está pegando uma informação, uma história, colocando uma lupa e amplificando e jogando para as pessoas, né? Sim.
E eu acho que é por isso que também a gente merece um like da galera, não merece? Merece muitos Exatamente. likes, né? Então, pô, é só uma retribuição mínima, né, que a gente precisa, né? Porque Sim. não é fácil fazer esse trabalho. Não isso é. que você estava falando aí, né? De se expor, né? Para mim ainda eu tenho minhas dificuldades, tem dias que eu não quero nem eu olhar no espelho. Imagina estar na frente de uma câmera, Exato. né? Mas aí a gente tem os nossos compromissos, a gente não pode parar. E essa questão do processo, né? Infelizmente passa aqui pela gente aqui, né? Clientes e às vezes eles pensam que vão fazer um podcast em um mês vão bombar, né? Acho que culpa um pouquinho dessa internet imediatista, né? Imediatista. Que acha que todo mundo vai viralizar muito rápido. E aí eu vejo o tempo todo sonhos aqui, sendo jogados assim ao léu, assim, porque eles criam uma expectativa que vai ser. E não é, né, Murilo? É uma construção. É uma construção. Você faz no caso dos clientes, você faz um podcast aqui, você conta um pouco da tua história, né? Sim. Mas ali você tem o contato direto com o seu cliente, você cria outra conexão, Sim. né? São várias situações que você tem com o teu cliente para você fortalecer a sua imagem, Sim. fortalecer, né, o seu relacionamento. Então, não é um podcast às vezes, o podcast é algo que vai fortalecer sim a sua imagem, vai mostrar para o seu cliente quem é, exatamente, né, o fulano. Então, assim, vai dar a oportunidade dele te ver um pouco além. Sim, e se ele entendesse também o quanto, talvez, o podcast não vai viralizar como o nosso, já tem 3 anos, ainda não explodiu, mas talvez tá muito bem forte, porque a gente entende que é um processo. E outra coisa, você falando aí de explodir. O explodir o que é, né? Relativo, hoje né? É relativo, exatamente. Você tem um conteúdo de qualidade, você traz pessoas relevantes, pessoas que têm relevantes, né? E tem pessoas aí que não são reconhecidas, sabe? Assim, Sim. pelo público, mas tem o seu trabalho muito bem forte ali com o seu público. Isso igual nas redes sociais, né? Tem gente que tem lá os seus 20 mil, os seus 100 mil, só que não tem a imagem com o seu público forte, entendeu? Sim. Você vai ver ali as curtidas, 3 curtidas, 10 curtidas para compra fake. Então, assim, é muito relativo essa questão do sucesso. Então, eu acredito muito no potencial do podcast, que você tem feito ainda só não caiu na graça, né? Assim, de muita gente mais daqui a pouco. E eu acho que já é um sucesso tá 3 anos aqui, porque eu conheço vários podcasts que eu observei quando a gente estava começando e pararam, que tinham um conteúdo ótimo, né? Mas eu brinco que eu comecei errado. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que fazem podcasts aqui, os nossos colegas, já convidei vários para virem aqui, a maioria alugam o estúdio e faz. Eu comecei tudo errado, inventei de montar o estúdio. Inventei de alugar um espaço. Não começou não, tá tudo certo. Aí eu tinha que manter aquilo, né? Aí eu falei, vou ter que virar uma produtora. Aí virei uma produtora. Você tá vendo? Só que por outro lado, hoje eu sou, por outra visão, nesse aspecto talvez eu seja o mais forte, porque eu não tenho... Talvez o meu comprometimento tenha que ser o mais... Sim. O mais forte de todos, porque não é assim, amanhã... gente, eu não vou gravar. Acabou, não vamos continuar nosso projeto. Eu não tenho essa opção, entendeu? Isso. Então a gente tem essa força de sermos independentes, né? É desafiador. É mais desafiador, eu tenho certeza que é mais desafiador. Mas eu brinco que começamos errado para dar certo, né? Porque talvez eu não estaria forte, assim, 3 anos, né? Quase 150 entrevistas. Pois é. Muitas histórias bem bacanas. Eu falo que a gente conta desde as grandes histórias até as pequenas grandes histórias. Até as pequenas, olha aqui. Pequenas grandes histórias. Porque todo mundo, às vezes, a pessoa não mediaticamente é famosa, mas ela tem uma grande história, né? Então, por isso que eu falo pequenas grandes histórias, né? A gente tem que... A nossa função aqui do podcast, né? Fazer isso, né? Todo mundo tem algum trabalho relevante, todo mundo que está aí ralando. Exato. Eu queria ainda, tem muita gente que eu quero chegar aqui. E vai. O podcast tá aí resistindo. Sim.
3 anos não é para qualquer um, sabe? E você não começou do jeito errado, não. Começou do jeito muito certo, viu? Pois é. É dono. Virou empresário na marra. Empresário. Olha o tanto de papel que tem que colar lá em cima. Ali. Mas aí eu, assim, não me arrependo de nada, sabe? Tô muito feliz de onde a gente tá. E a gente vai mais longe ainda, pode ter certeza. Sim, eu também tenho. E você também, além do trabalho de apresentadora, tem de modelo. Também. Né? E como que o modelo chegou? Foi pela exposição que você já tinha como jornalista e apresentadora? Também, isso mesmo. Foi por essa exposição. Uhum. E aí esses trabalhos começaram a chegar. Então, modelo fotográfico, né? Faço aí campanhas, estou com empresas, marcas e parceiros, né? Legal. Também, então... E chegou de boa? Você já chegou. Quando te convidaram, você também tremeu um pouquinho? Não, aí foi super de boa. Aí é mais tranquilo, né? Gravar o vídeo, ou então fazer as fotos. É coisas que a gente já tá mais acostumado, né? Eu adoro foto, então fotografia, olha... Então você tá em casa, né? É um desfile para você praticamente, né? Maravilhoso, eu amo. Também sou nós somos, né, de uma geração que pega, assim, o que pega para fazer, a gente tá junto ali com os produtores, olha, você leva look, você se desdobra para fazer, precisa ficar até mais tarde, vai ficar sem comer, fica se for o caso às vezes, né, devido ao trabalho, se a demanda for muito, muito intensa. Sim. Então assim, a gente se dedica e se entrega, se joga de cabeça, se desdobra, né? Então, tem sido um trabalho muito gratificante. Já faz tempo que você está fazendo a parte de modelo? Já tem um tempinho também. Veio bem atrelado, né, com o jornalismo. Então, porque o estar na mídia, ele é uma baita de uma exposição que você pode usar ela a seu favor, né? Exato. E aí agora tem as mídias digitais, né? Então a gente também... eu estou vindo com algumas parcerias, né? Se você quiser divulgar suas parcerias, seus parceiros, quem te apoia, fica à vontade aí, pode falar pro pessoal aí. Eu quero mandar um beijo já pro Espaço La Provence, né? Ali pro Lucas, pro Tom, pra Thaísa, que é a minha maquiadora maravilhosa. Ela fez essa maquiagem antes de vir pra cá. Viu? Fomos honrados aqui, né? Exatamente, eu quero agradecer eles. São tudo de bom, viu? São seus parceiros que deixam você, quando você tem uma produção... Exato, sempre bela pra fazer esses trabalhos. Legal. E quem quiser também te contratar, essas coisas, como que o pessoal acha você? Nas minhas redes sociais. Como que tá lá, suas redes sociais? Tá, Thaís Fernanda Olegário. Thaís Fernanda Olegário. Exatamente. Hoje é só ali ou no e-mail, né? Mas o e-mail eu vou deixar por ali pra outra ela faz hora. um primeiro ali já contato. faz o primeiro contato, exato. Sim. Então, a gente já... assessoria, tá trabalhando com alguém agora na assessoria? Então, não, nesse momento não, a assessoria deu uma pausa, tô mais focada no trabalho mesmo no digital, focada nesses trabalhos que não me prendem, né, digamos assim, fazendo muito trabalhos com empresas. Você tá fazendo trabalhos pontuais ou já alguma coisa como influencer também? Então, chega a ser um pouco da influencer. Não tenho os seguidores né, assim, das influencers, mas estou no caminho também, porque é isso que eu falo para você. Se a gente quer o natural, o orgânico, né? Sim. Isso leva mais tempo. Então, eu prefiro ir por esse caminho. Legal. E o caminho certo, às vezes, ele é mais difícil, né? Murilo, ontem eu assisti um filme, eu me esqueci o nome do filme, mas assim, eu chorei muito e depois eu quero indicar para muitas pessoas assistirem, que inclusive fala disso, sabe? As pessoas honestas, nem sempre elas vão estar bem, sabe? Ou vão vencer... brilhando, né? Exatamente, não, entendeu? Às vezes ela eu vou usar essa palavra, vai acabar chegando ao fim da vida sem ter, às vezes, aquele resultado que ela esperava pelas atitudes honestas, né, bondosas que teve ao longo da vida. E é assim, né, a gente tem que fazer o que é certo, o que é justo, sem esperar que às vezes venha o tal reconhecimento que
Hoje as pessoas acham que é isso, é rede social lá no alto, né? De seguidores, tudo bombando. E não, entendeu? É a gente fazer o nosso e deixar que o destino, Deus, né, encaminhe as coisas do jeito que tem que ser, né? Do jeito que a gente... Sim. E quem vê a gente, às vezes, na frente da câmera, ou vê você fazendo um trabalho de foto, que tem um glamour, tem uma beleza e tudo mais, não imagina os perrengues que passa, né? A parte não glamurosa da história, né? Passa muito, né? Sim. E é isso que eu tava falando. A gente passa, às vezes você fica sem comer, sabe? Assim, fica o dia inteiro sem comer. Eu já fico, até hoje eu fico muito tempo sem me alimentar, fazendo os trabalhos, porque eu me dedico, eu entro de cabeça naquilo que eu tô fazendo. E aí as dificuldades, né? Com pessoas, com gente querendo puxar tapete, com todos os tipos de situações, gente assediando bom que você tocou no assunto. Acontece bastante, porque já é natural da sociedade machista que a gente viveu, mas eu sei que você sabe sair com muita classe disso daí. Mas acontece bastante? Acontece, e eu achei que, assim, nós estivéssemos vivendo em um momento onde as coisas estariam um pouquinho mais, né? Vamos ficar atento para não fazer isso. Os homens, né? Digamos. Mas não, sabe? Eu passei por uma situação recente de assédio no trabalho. E aí, assim, eu evito até falar porque a gente tem que... Eu preferi deixar de mão, sair, sabe? E seguir a vida. Mas é algo que acontece muito e machuca, sabe? A gente faz uma reflexão interna e isso é dolorido, viu? Essa coisa da objetificação da mulher, né? Tipo, achar que porque ela é bonita, é simpática... Exato. Ela tá ali, né? Eu acho que é muito recorrente, né? Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar com mulheres que trabalham em algum... que tem muito contato com homens e me dá a oportunidade de fazer essa pergunta, eu faço, sei lá... uma atendente, uma mulher que trabalha, principalmente isso que tem mais o contato ali. Isso ainda está muito forte, né? É sim. Mas, assim, eu fico muito feliz que a gente vai se posicionando, né? Ao longo do tempo você vai se posicionando, não vai deixar de existir. Sim. Isso a gente eu tenho certeza, né? Já aceita. Mas tem mudado, sabe? Os homens têm tomado mais consciência. Eu fico, assim, feliz por isso. E os homens que eu tenho na minha família, eu procuro, sabe, falar sobre essa situação, né? Para que não faça com outra mulher, para que não aconteça. E o meu sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho de 6 aninhos, então a gente tenta passar alguns valores já para não ir por esse caminho. Isso é uma referência positiva, né? Exato, tem que ser. Sim. É muito importante essa questão da referência. Eu tive muitas... na minha família, a maioria sempre foi mulher. Então, essa coisa, esse tratamento com igualdade, para mim, é muito natural, né? Então, às vezes eu sempre estou vendo também os amigos fazer uma bobagem, um comentário besta, alguma coisa do tipo, mas... E acho que também a postura, embora tenha um ou outro espertinho que tente, acho que o jeito que você... se posiciona, né? Também acaba botando mais barreiras, né? Não é todos que chegam, né? E talvez se você tivesse uma outra postura ia ser muito mais ainda assediada, né? Sim. Mas é isso, eu fico feliz. Eu não gosto nem de parar muitas vezes nesse assunto, porque é isso. A gente passou pela situação e vida que segue. Às vezes tem, né, os casos de justiça e assim, mas na minha vida, ultimamente, eu ando colocando tudo assim na mão de Deus, sabe, Murilo? Sabe, Deus, olha... faça a tua justiça, né? Que a pessoa reveja os seus conceitos, né? E vá para lá, né? Vá para outro lado. E a gente segue outro caminho. Então, eu acho que é isso. Eu tenho buscado paz na minha vida, fazer o meu trabalho e fazer bem feito, né? Sim. Que é isso que a gente precisa. E tenho colhido bons frutos. Que bom. E nessa história que a gente se conheceu, você estava terminando seu curso faz uns 9 anos, então já está bem experiente já, né? Bastante, quase 10 anos de carreira aí. Quase 10 anos já de carreira. Nossa, exato. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Passa muito rápido. E
E é como eu te disse, a comunicação, ela é apaixonante, né? Ela é apaixonante. Cada dia a gente quer inovar, quer trazer algo novo, quer fazer um podcast. Exatamente. Você Vamos vê, olha conversar aí, sobre o seu aí. Pois é, tô aqui conversando com você, já tô. É interessante, né? O que você acha de interessante nesse mundo? Pode perguntar também, isso aqui é um bate-papo. Pois né? Só você pergunta? Pois é. Não, eu tô achando aqui, assim, tô analisando tudo ainda. Não tem uma... Hoje sou eu que tô nervosa, viu? Sim, pode ficar tranquila. Sabe o que eu lembrei também? Que a gente foi num feijoada de inverno, você lembra? Lembro, verdade. Nossa, e tinha um cara que eu conheci que a gente foi junto, super inconveniente lá. Você lembra desse cara? Ele ficava tentando te agarrar. Não sei se você lembra dessa vez. Não lembro muito bem. Que bem bom que você não lembra desse trauma, porque eu fiquei traumatizado. Falei, olha o cara. Ah, mas eu acho que sim. Teve uma foto que a gente ia fazer, que não sei se foi você quem fez uma foto minha, e aí tinha alguém querendo me agarrar, alguma coisa assim. Eu não sei, mas você assim. sempre soube contornar muito bem. Pois é, foi verdade. Foi uma feijoada de inverno. De que ano? 2018, 17, por né? aí. Nossa, acho que eu talvez tenha essa foto no... Eu tenho. A gente fugiu, tivemos que fugir desse amigo, largar ele lá, voltamos para Cuiabá. Aí a gente foi comer lanche, alguma coisa assim, eu não lembro mais, mas... Você estava morando no CPA nessa época. Foi uma das últimas saídas, né? Nossa. Pois é. Acho que depois você casou? Chegou a casar, namorar, uma coisa assim? Não, eu já tô falando demais aqui. Mas olha, faz tempo. Hein? Você casou? Não, passou muita coisa nesses tempos aí. Agora tô namorando. Que bom. Tranquilinho, né? Isso. Eu fiquei um bom tempo, fiquei uns 8 anos. Peraí, deixa eu ver. Eu fiquei uns 7 anos solteiro, cara. Ficou tempo? Aí depois você vai vendo que você vai acostumando a ficar sozinho, entendeu? Aí eu achei uma pessoa aí, né? Sempre tem alguém que muda as coisas, né? Conseguiu me domesticar de novo. Aí tamo aí, né? Vamos ver o que vai dar. Amém, né? Que coisa com certeza. Boa. É bom ter alguém. É bom, com certeza. Eu também tenho. Eu tenho uma pessoa. Eu não que falo bom. muito da minha vida pessoal, né? Sim. E eu também aqui evito também expor, assim, embora a gente tenha uma exposição midiática, assim, família e essas coisas assim. Isso. Eu falo pouco. Eu assim. evito falar realmente da minha vida pessoal amorosa, né? Porque, inclusive, é algo que desperta muito interesse das pessoas. Essa questão, sabe? Thaís tá namorando... Sim. Com a gente, né? Thaís tá namorando, Thaís você tá casada, tá namorando. E pessoas que eu não conheço, sabe? Que eu não tenho intimidade, que eu não tenho... Eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram. Sempre vem essas. Eu falo, gente, que interesse é esse, né? Pois então, assim... E procuro, eu evito até colocar porque... E mesmo se você fala, ainda vem as perguntinhas, Exato, vem. Eu evito colocar porque eu quero que as pessoas me respeitem por quem eu sou, sabe? Eu sou uma mulher, eu sou trabalhadora, sabe? Eu quero que me respeitem por isso. Sim, né? Então, não porque eu tenho alguém, porque nós mulheres temos isso também, né, Murilo? Sim. As pessoas, os meninos principalmente, eles respeitam se você tem alguém. Aí, ela tem alguém, não vou falar. Mas se você... às vezes mesmo tem uns que não respeitam, né? Em off, a primeira oportunidade... Eu que sei, viu? Já recebi uma mensagem muito assim, sem pé e nem cabeça, viu? Desnecessário. Mas nossa, as mulheres aguentam cada coisa, né? Aguenta. Tem uns caras aí, uns homens aí que vou te contar, hein? Faz a gente passar vergonha e complica muito pro nosso lado também. Porque na minha história já várias vezes eu tinha às vezes um interesse genuíno em amizade, ou se depois acontecesse alguma coisa, mas primeiro era na amizade, e já várias vezes eu fui muito mal interpretado por causa de idiotas, né? Porque naturalmente acaba generalizando, né? Sim. Que todo homem é igual, mas eu sou diferente. Isso, gente. você é mesmo. Hoje eu tô só nos elogios pra você, obrigado, porque eu te conheço já há um tempo e a gente sempre teve uma relação muito respeitosa. Com certeza. Você sempre foi muito querido, muito amigo, muito parceiro. Proteja minhas amigas, cuido delas. Protege mesmo, viu? E aí, eu já nem lembrava muito bem da situação, mas é verdade. Sim, já várias vezes, assim, inclusive dos machistas, eu
eu sou meio... Os caras me veem como inimigo, assim, sabe? Várias vezes eu salvei minhas amigas, assim, de Amém, enrascadas. continue assim. Amém. Mas, Vini, como que tá nosso tempo aí? Olha aí, ó, bateu mais de 1 hora. Você achou que, eu não tenho muita história pra contar. Mas eu não tenho muita história, tem não sim. tenho nada. É porque você não expõe muito, né? Mas... porque assim, tem conversinhas que tá meio... eu enrolei, aí você vai ter que cortar, entendeu? Não, relaxa, fica tranquila. Mas continua, que eu tô gostando. Sim, então, e a gente tem que falar mais desse fenômeno, porque eu acho que você tem, a gente falando de podcast e tudo mais, você tem muito perfil de influencer Eu quero, Vini. Vini, olha, Vini. Eu quero. Então, você tem muito esse perfil, assim, Eu acho quero que as marcas me vejam mais. Exatamente. E aí é aquela coisa, né? Você já tem a mente aberta. Sabe o que é? Só um minutinho. Vamos fazer uma fala sobre... Aqui o pessoal de Cuiabá, as empresas, as marcas, não tem muito essa visão de contratar, às vezes, os micros, sabe? Sim. E aí, tipo que nem o podcast, os nossos Instagram, entendeu? Pra fazer, né? Sim, com certeza. Tá com eles. E aí, outras marcas de fora que tem que olhar para você, que inclusive eu fui convidada por uma marca de biscoito nacional, que me notou. E aí eu vou fazer um trabalho para eles, mas aqui em Cuiabá tem essa empresa, sabe? Sim. E eles não olham muito, sabe? Então falar dessa desvalorização que a gente lá, tem. né? Exatamente. Teve que o marketing de lá ver que eu faço, que eu posso, que nanã. E aí, Thaís, você quer vir como nossa parceira? Tal, a gente viu o seu conteúdo e é muito legal, sabe? Sim. Então, e enquanto aqui as marcas deixam assim, a desejar. Exatamente. Ela estão perdendo os talentos. Exatamente. Que pode agregar muito. Eu acho que faz todo sentido. E aí essa questão, por isso que eu falo, desenvolver um pouquinho mais, né, na questão influencer. E aí é onde que eu falo que o podcast, eu sempre vou ser suspeito por ser um produtor de podcast, né, para falar, mas ele é uma ferramenta para agregar valor enorme, né, porque... Por exemplo, digamos que você tem seus parceiros e a cada convidado que vem aqui você fala desse parceiro, ou seja, você está trazendo o público daquele convidado que está assistindo e você vai expor isso pro público dele. Então... Nossa, que ganho que tem, né? É uma multiplicação ali que vai acontecendo, né? Então, você que quer fazer podcast, de novo, sempre, né? Ser vendedor aqui, né? Procure a gente aí, que você quer agregar, gerar autoridade também é uma coisa muito interessante, né? Isso. Tem pessoas que às vezes até me procuram para eu entrevistá-las e eu acho que não tem nada de errado nisso, porque às vezes a pessoa tem um trabalho relevante, né? E assim, pro público que te vê dando uma entrevista, o que você passa? Você passa, o cara tá dando várias entrevistas, significa que ele é relevante. Se ele é relevante, ele tem o que? Ele tem autoridade. Exato. Né? Se ele tem autoridade, ele vai conseguir vender, ele vai de alguma maneira viralizar. Atrair, né? Os vai olhos atrair. do meu público, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma ferramenta, um potencial. Claro que o podcast teve aquele hype, né, no período da pandemia, né? As pessoas no isolamento. Surgiram os podcasts mainstream que a gente conhece, Flow, Inteligência Limitada, Vênus, e aí a Globo tem podcast, né? Os canais, esses são os mainstream, mas não quer dizer que por não estar no mainstream não tem sua força ainda, né? Vamos dizer aqui os podcasts do underground, não quer dizer que não tem sua força, principalmente para marketing, publicidade e tudo mais. Tem muita, né? Sim. E aí a gente vai conversar, dou uma assessoria para você lá depois. Tá bom, viu? Eu espero. E eu tenho visto vários jornalistas, né, com o fenômeno podcast e os outros fenômenos terem saído das grandes mídias e se virado fazendo conteúdo, vlog, fazendo, né? Tem muitos que saíram disso daí, isso né? Eu tenho visto também. É um fenômeno muito interessante, assim, eu acho bem bacana. Eu já acho que deveria, às vezes, impostar um pouquinho minha voz, que a minha voz é muito... Tem vezes que eu assisto, dou umas desafinadas, assim. Mas essa não coisa de você, que você não está acostumado a dar entrevista, eu espero que a gente esteja ajudando, né? Porque vai pegando o costume, né? Sim. Você vai se ambientando a contar a sua história também, né? Sim, tá bem diferente. Porque às vezes a pessoa tem uma historiona muito bacana, mas ela nunca foi perguntada, então ela não sabe nem
direcionar, contar bem a história dela, né? Então eu tenho certeza que quando você sair daqui, você já vai... Sim, eu já vou saber contar a próxima história, viu? Você vai fazer o seu media training, né? Vou. Vamos dizer assim, para você se vender também, né? Isso. A pessoa Thaís, né? É isso que a gente precisa, né? E é muito legal isso daqui, cara. Eu ainda... Tem hora que a gente não sabe, assim, que horas que tá sendo a entrevista e que horas que tá... a Porque minha- é tão natural, realmente. Você vê que você estava um pouquinho tensa, né? Mas eu não fiz isso de maneira técnica. Não foi assim. Falei, não, beleza, vamos... Eu já entro no assunto, quebra o gelo, né? Porque às vezes eu que tô tenso quando vem alguém que é meio autoridade. Você não ficou tenso comigo aqui não, né? Não, com você, tranquilo. Olha isso. Mas quando é alguém meio autoridade, assim, sabe? Vini do céu, falou que eu era importante, viu? Agora Sim, mas você é importante, ixi. Todo mundo que vem não aqui tremeu é nem super um importante. pouquinho, viu? Às vezes a pessoa, a apreensão que dá é ser, não, será que a pessoa vai dar respostas curtas? Aí, nossa, aí quebra a gente, né? Mas isso foi tranquilo. E aí, quando eu tenho alguém que eu percebo que tá um pouquinho tenso, a gente já, enquanto tá na preparação, troca um assuntinho, a pessoa vai, né? E começa. Tranquilo. Eu só não faço isso porque às vezes pode ser sacanagem de já mandar o Vini, que eu tenho que fazer a introdução, né? Sim. Mas a gente já conseguiu extrair material aqui gravados sem a pessoa... tipo, trabalho já institucional, né? Não era podcast, né? A gente deixou gravando e não deixou a pessoa saber, porque quando ela sabia que estava gravando, ela... Né, Vini? E O geralmente cliente, é assim. ele travava. Quando fala gravando, a pessoa trava. A pessoa tá ali fluindo o assunto, né? Tá? Exatamente. A gente tinha que tirar um monte de corte do cliente, né? Pro assunto dele. E aí um monte das coisas que a gente tirou foi da gente conversando fora que ele achando que tava em off, né? Gente. E aí a gente fez essa mágica aí. Mas às vezes eu fico tenso quando é alguém que é meia autoridade. Só que aí você percebe que elas te tranquilizam. Igual quando veio a primeira vez, que já veio 2 vezes o Elias Neto, né? Nossa, eu não conseguia fazer a introdução. O Vini até fez um corte, porque eu gaguejava, eu me perdia. Sim. E aí ele mesmo me tranquilizou, tal. Desculpa que eu tô um pouquinho tensa, aí ele me tranquilizou. Que maravilha, é isso mesmo, né? Tem pessoas, eu já entrevistei pessoas que eu fiquei travada também, Sim. né? Porque você às vezes admira tanto a pessoa e você fica com medo de errar ali. Sim. E aí Você já quer aconteceu fazer uma também. pergunta pertinente, né? Exato. E assim, Tem eu essas não sei, preocupações. eu não anoto perguntas, né? Eu ponho tópicos aqui. Melhor coisa que você faz. Só que o jornalismo técnico ele já direciona, né? Você já tem que... Já vai com as perguntas meio prontas, né? Só que isso te limita e eu acho que é esse o legal de você fazer os tópicos e as coisas irem acontecendo, né? Sim, sim. Te dá mais possibilidades. Sim. Não é querendo fazer um tipo de guerrinha, algum tipo, mas eu percebo que acho que muito jornalista deve ter pego uma invejinha assim dessa liberdade, né? Não tô querendo, não digo algo no aspecto negativo, eu falo no aspecto da liberdade, né? Porque, pô, na TV é tudo muito caro, a pessoa tem segundos para responder, até a pessoa também que dá entrevistas para TV, ela já também tem um time, né? Ela já responde direto e rápido, tal. E aí, tanto que tem muito jornalista agora na internet aí, né? Bastante, muito. Que o jornalista, além dele perguntar, ele ainda se expressa também, né? Coloca ali a sua opinião, né? Aham. Sim, eu acho muito bacana essa questão da liberdade da internet. E eu acho que fez isso. Foi isso que fez ela tomar o espaço, né, que ela tem, né? Tomou muito espaço da TV. E agora a TV teve que entrar na internet para ela recuperar um pouquinho de território aí, né? Se readequar, né, à nova realidade. Sim. E isso é muito natural, né? Assim, cada período, cada momento é um momento, né? Sim. Da sociedade, da tecnologia. Então, as coisas vão mudando. Sim. E você acompanha outros conteúdos, alguma coisa? Tem tempo para acompanhar? Então, ultimamente eu não ando acompanhando muita coisa. Tô vivendo a minha vidinha mesmo corrido, assim, corrido. Uhum.
O assim, português me veio. relaxa, a gente tá num podcast aqui que é pra gente desconstruir, né? É justamente isso, né? Desconstruir certas coisas, né? E aí já é bom, eu acho que esse bate-papo sirva de uma grande experiência para você, como você ainda não tinha experienciado não. isso, né? Eu espero que seja tipo quase que uma sendo. oficina para Tá você sendo aprender. uma super oficina mesmo. Sim. E aí, se você quiser fazer o seu também, a gente se coloca à disposição, né? Para você Exato. fazer os seus pilotos. É muito interessante. Eu acho que Amiga, eu tô super pensando nisso, viu? Tem um projeto que eu já tô com um roteiro assim bem andado, então é no estilo a gente, podcast, né? alguma coisa do tipo? É no estilo podcast que mesmo, né? bacana. Mas aí é o público, um público mais diferenciado e tal. Mais direcionado a um nicho? Direcionado, exato. Ah, legal. Isso. E qual que é o... Eu vejo que nos seus trabalhos de modelo e tudo mais, parece que tem uma... Não sei se é você que direciona, mas você é bem requisitada, né? Noiva, tem um... Eu escolho, né, assim, bem os meus parceiros, escolho os trabalhos que eu quero fazer, Sim. né, justamente para a gente ter essa seleção mesmo, né, ali no perfil, para o público que é direcionado. Então, eu faço as escolhas hoje dos trabalhos que eu quero fazer. Olha só, a pessoa já está a ponto de escolher tem os que trabalhos, ser. né? Eu acho que o modelo, o modelo e a modelo tem que escolher, né? Tem que fazer esse é seu perfil. Porque às vezes exatamente, não combina com o seu perfil, né? Não faz sentido para você e nem com com o que você acredita, né? Com os seus valores, tem muito disso também. Então, eu não vou aceitando hoje o trabalho que aparece, né? E aí tem sido uma seleção natural, né? Hoje já acontece de forma natural. Então, empresas, marcas que me procuram são as empresas mesmo que eu busco também, que eu tenho buscado. Legal. E as pessoas também. Então, são pessoas bem comprometidas com o que fazem. Massa, isso, maravilha. A gente só sente, às vezes, um pouquinho de dificuldade na questão das marcas, às vezes, aqui mesmo de Cuiabá, né? Sim. Às vezes, de não dar esse espaço, de segurar um pouco, sabe? De não procurar. Então, a gente queria, às vezes, que essas marcas tivessem um olhar um pouco para esses micro influencers. Sim. Exato. Eu também me coloco também nessa como que eu posso dizer? Alvo? Não. Nesse mesmo pensamento, sim, né? Sim, eu me coloco. Eu acho que deveria até existir algum movimento, alguma coisa que chamasse atenção, né, para isso, né? Para essas empresas terem esse carinho, porque assim, nós temos, né, Murilo? Sim. A gente você tá com um empreendimento aqui, você é um empresário, então tá fazendo algo que coloca à vista as empresas, as marcas, e nada melhor do que as empresas aqui, cuiabanas, mato-grossenses, reconhecer, né, um podcast que tem sido tão valioso. Inclusive, bom que você falou que eu lembrei. Eu já procurei parceiros aqui e teve um caso de uma empresa daqui que ele falou, o nosso marketing entra em contato com o nosso marketing. Aí eu entrei em contato com o marketing deles nem era uma empresa daqui, era uma empresa de fora. Acho que era do Sul, alguma coisa assim. E assim, por mais competentes e o trabalho que eles fazem, tudo mais seja bacana, o fato talvez de serem distantes, talvez não entendam o contexto que a gente vive aqui, e eles não entenderam quando, né, fui expor o nosso projeto, vamos dizer assim, né? Não é porque eles teve um não, mas eu acho que às vezes fica difícil ele entender qual é o contexto que a empresa daqui está inserido para entender, né, o quanto a gente pode agregar. Então, muito disso. Praticamente é isso que você falou, né? Teve que alguém de fora entender. Sim, que nem eu faço esse trabalho, não deixo de ser uma influenciadora, né? Eu sou uma micro, aquilo que eu te falei, eu tô crescendo organicamente. Então, mas às vezes necessário um olhar de pessoas de fora do estado, te olhar e reconhecer o seu trabalho, sabe? Falar, olha, vem com a gente, sabe? Vem com a nossa empresa. E enquanto você espera que os empresários daqui tivessem esse olhar, esse, sabe? Poxa, a pessoa ali é engajada. Entender que é uma oportunidade, né? Sim.
Sim. Sim. Mas Aqui comigo mesmo, os parceiros sempre foi eu que tive que ir atrás. Nunca veio. nunca vieram. Nunca vieram. Mas eu acho que a coisa vai mudar. A gente agora, com a experiência, né, de 3 anos, vamos dizer assim, a gente teve que, durante muitos anos, durante muito tempo, focar muito aqui nessa produção, né? E Sim. agora, como a gente, vamos dizer, está consolidado, eu me sinto habilitado a bater nas portas, né? Sim, Então, mostrar o seu trabalho, né, o seu portfólio. Isso. Então, Mas a gente sente ainda assim. Mais uma vez fica até assim essa fala, né? Não vou falar que é um alerta, mas esse olhar mais assim, fica um toque tem essas aí, né? pessoas, fica o toque para os empresários, para as marcas que estão aqui, né, no estado de Mato Grosso, em Cuiabá. Sim. Poxa, tem pessoas que são influentes, mesmo sendo pequenas, sabe? Traz mais clientes, traz mais o nosso público, então... Às vezes é pequena, mas ela tem uma credibilidade, tem a credibilidade, Sim. Né? Autoridade, são as coisas que estão muito valorizadas nas redes sociais, né? Aquilo que eu falo, né? Se a pessoa está dando uma entrevista é porque ela é relevante. Se ela é relevante, ela tem autoridade, né? Então, eu espero que a gente também ajude a aparecerem mais trabalhos para você. Eu tenho certeza que vai, viu? Eu queria também a ponta de poder contratar você para trabalhar, fazer um institucional da nossa produtora. Quem sabe, né? Vamos conversar. Depois dessa entrevista aqui, você já... Você veio só, olha, Murilo, o empresário, viu? Tá muito forte. Mas também foi para matar a saudade, que fazia tempo que eu não te via, você sumiu, só correria, né? A correria do dia a dia faz com que a gente deixe de ver as pessoas que a gente admira, que a gente ama. Sim. E eu prezo muito por isso aqui. Você sabe disso. Eu já falei várias vezes que a gente, né, tem que marcar, mas acaba que não marca. Mas precisamos nos ver mais, né? Nos conectar e fazer isso ter resultado também, né? Por que não? Um indicando trabalho para o outro também. São conexões que são muito importantes. Por mais, por exemplo, que eu tivesse uma porta aberta com você e você comigo, uma boa relação, quando a gente está muito tempo sem se ver, você não sabe o que o outro está fazendo. Então, às vezes, passa uma oportunidade de você indicar, ajudar a pessoa e por aquilo, vamos dizer, se está desligado, vamos dizer, né? Isso passa, mesmo. Às vezes, uma oportunidade, né? Então... E coisas que a gente não gosta de deixar passar também são oportunidades, né? Isso. Eu fico ligada em tudo que eu posso e de contribuir também. Tanto para mim, quanto... para as pessoas que estão, sabe, ao meu redor. Então, né? Eu gosto disso também. Então. Eu falo que eu escolhi esse nome, eu acho que a gente teve uma sorte, que eu queria outros nomes, né? E aí, quando eu fui registrar a marca, eu tentava e nada passava, já tinha nomes registrados, aí eu começava a mandar, mandava uns 10 nomes pro pessoal do registro de marcas. E aí o único nome, aí tava o Centralcast, porque eu pensei assim, Centro da América do Sul, né, Centro Geodésico. E eu tinha sempre um interesse que isso aqui fosse um centro, tipo um hub de informação, mas também de oportunidades. Então, todo mundo que passa aqui, eu tô sempre tentando ligar os colegas que passaram aqui, desde do trabalho básico, sei lá. Isso. Veio um convidado aqui que falou que o ar-condicionado da casa dele estragou. Não, beleza, o cara que arrumou o meu aqui, eu indico tudo. Sempre estou tentando criar uma rede mesmo, que é o network, né? Uma rede de pessoas do bem, assim, né? E também a gente vai tirando os que são ruins também, né? Não, exato, você vai tirando esse... Fica mais fácil, né? Até de tirar, né? Hoje eu tenho uma rede maravilhosa de colegas que assim, no audiovisual... pessoas que a gente indica o trabalho um do outro. Toda semana as pessoas batem a minha porta, entram em contato também, porque também você vai virando referência para elas, né? Vai sim. E aí sempre vem o Murilo, fulano indicou você e tal, falou muito bem do seu trabalho. Pô, isso daí é um prêmio, mesmo que a pessoa não feche, mas já tive cliente que agora não está mais aqui comigo, que falou assim, olha, o professor da faculdade, que foi seu professor, super te indicou, falou muito bem de você. Gente, cara, não tem fiquei preço super emocionado, isso. né? Então, é um prêmio também, né? Você saber que você está virando uma referência positiva, né?
E é isso que eu quero também me tornar, viu? Principalmente ali com as mulheres com quem eu convivo, né? No segmento que eu tô hoje, é criar essas conexões. Sim, sabe? legal. Essa Bacana. rede. Muito bom. Eu Sim, tô muito com certeza. feliz, viu? Tá feliz? Por Eu estar também aqui, por tô. saber também o significado do Centralcast. Era isso a intenção de... A gente vai fazer, estamos galgando coisas maiores aí. Sim. Espero que dê certo aí. Já deu, né? Já Sim. deu. Né? Ainda tem... A gente, vamos dizer assim, estamos na cara do gol, né? Então, pode vir um efeito cascata muito positivo aí. E é aquela coisa, acreditar no processo, né? Eu falo que isso aqui, qualquer coisa, é igual uma plantinha, né? Tem o período embrionário, você coloca ali e vai vir seca. E você tem que manter a plantinha regadinha ali. Você tem, no começo é resistência, resiliência, né? Resiliência. E é aquilo que eu falo para você, vários clientes não tiveram, né? O coração partido, assim, deles não continuarem, pararem, mas, né? Eu acho que é isso que separa também os aventureiros dos, né? Da galera que fica. Acho que nessa história a gente tá ficando aí, né? Amém. Eu só saio se me aparecer uma coisa assim do outro mundo. Extraordinária, né? Pra eu sair desse ramo. Mas é apaixonante, gostei muito. Mas isso tem muito de você, viu? Teu DNA tá aqui. Pra mim, você... O trabalho, o podcast te caiu como uma luva. Você tem feito isso com... Antes eu não achava, eu tô começando a achar agora. Pois é. Tanto elogio também que recebeu hoje. E eu aposto que você não imaginava, né, de eu trabalhar com isso? Não. Quando eu chamei você pro podcast. Não, nunca. Não pensava. O que você pensou assim? Uai, Murilo... Falei, oi? Né? Não tem mais a banda de rock, não? E tem a banda, né? Tá e tem aí, a banda. E outra coisa, né? Que a gente, assim, pode desenvolver diversas coisas na nossa vida, né? Outro mito que você é bom só em uma coisa também, né? Você, às vezes, se especializa em algo, mas... E eu acho que no mundo de hoje não tem jeito. Você tem que ser multifacetado. Tem que ser. Essa coisa das pessoas... Eu acho que é coisa do século passado de ser super, hiper, mega competente em uma coisa só. Eu acho que hoje não dá para viver de uma coisa só. E até as empresas, quando vão te contratar, elas querem que você esteja assim, faça tudo, né? Então, é algo que às vezes pesa, mas que também você tem que se desdobrar para você aprender, né? Aprender a fazer outras coisas. E é a lei da sobrevivência, né? Se você quer ter uma vida melhor, galgar algo, né? Sim. Não se acomodar, né? Melhor. E eu acho que é isso que é legal do jornalista, né? Que ele não pode ser acomodado, né? E aí eu já não falo mais jornalista, eu falo do comunicador na vida. Comunicador, do né? comunicador, você tá nessa área, você já sabe, não... Que é isso, não pode ser acomodado, a gente tem que correr atrás. E as pessoas, né? As pessoas precisam ser assim. A gente precisa se atentar a isso e fazer com o coração, com zelo, né? Cuidado. Sim. E que bom que você gostou do nosso bate-papo, viu? Gostei. Comecei ali tremendo, perna bamba. Consegui deixar você tranquila. Me deixou muito à vontade. Ah, que bom. Estou muito feliz, Murilo, por te ver aqui fazendo esse trabalho. Que isso te dê muitos bons frutos, sabe? Amém. Que Deus esteja à frente. E você é uma pessoa muito iluminada. Eu ia falar um cara iluminado, viu? Obrigado. E eu admiro muito você, viu? Te digo mesmo, viu? Quando eu vou te chamar, né? Eu falei, será que ela vai responder? Será que ela lembra de mim? Será que ela ainda vai com a minha cara? Aí eu dei uma olhadinha, né, no trabalho. Falei, olha que massa, cara. Ela tá fazendo, tinha vários trabalhos institucionais, você fazendo ali. Tem muitas empresas grandes, né, que eu trabalho. E é um trampo de muita responsabilidade, porque quando você tá fazendo institucional, meio que aquele momento você é a personificação da empresa, né? E entra aquilo que você falou sobre, às vezes a gente não tá bem, né? Não tá bem, você tem que estar realmente. E muitas vezes, você não tava, muitos trabalhos ali das minhas redes sociais, eu estava assim... Um caco, vamos dizer. Um caco, exatamente, um caco. Porque todos nós passamos por batalhas, por coisas, né, que a gente traz do passado, enfim, as nossas batalhas. E você tem que estar
intacto Isso. ali. E às vezes você tá nesse um caco e aí você vai e faz o trabalho e aí ele te dá uma revigorada, simplesmente por ter feito. Eu tava essa semana, tava meio borocochô, sabe? Aí eu venho pra uma entrevista, já me dá uma adrenalina, dá uma... Como que é o nome daquele hormônio quando a gente malha, Vini? Serotonina? Que a gente fica com prazer, assim, Eu acho que é. Como você esquece, você malha todo dia, cara. É serotonina, não é? Eu acho que é isso mesmo. Então, às que vezes... é da alegria, do prazer, né? Então, agora já... Endorfina, isso. Tem a certeza? serotonina é do sono, né? É a do sono, né? Isso, é a endorfina. Então, tipo assim, eu tava essa semana meio borocochô, assim, e tal. Aí faz um bate-papo desse aqui, é isso, agora já vou pro final de semana voando agora. Ah, que delícia. Sim. Obrigada, viu? Eu te agradeço, viu, por ter aceitado o convite, por não ter... deu um medinho, não fugiu. Muito obrigado, porque eu percebo que tem gente que foge, fica me enrolando. É melhor falar, olha, eu tô com medo. Sim. E você foi e aceitou. Exatamente. Corajosa do jeito que você é. Porque aquele trampo que você faz, igual eu falei, de às vezes personificar como que eu posso dizer? Uma empresa ali, tá à frente, pra mim é muita responsa, cara. Sim. E eu fiz um trabalho recentemente com uma empresa grande, com uma... Fugiu o nome. O nome da empresa? Ou não, a área eu não vou dela? falar o nome. Mas com a Sicredi, como que fala? São... Meu multinacional? Deus. Não, são... Deus, me fugiu. Em que sentido? Eu posso te ajudar? De empresas de produtores, não de... Cooperativa? Cooperativa, exatamente. Certo. E eu fiz um trabalho recentemente com uma cooperativa e isso é muito gratificante, sabe? Sim. Você entregar o trabalho e você receber o feedback, sabe? Sim. Desde quem realmente, dos funcionários que estavam assistindo todo aquele trabalho, porque é um cinema, né? Sim. Que, assim, parece que é um cinema, na verdade, a produção por trás daquilo, os profissionais, sabe? Conheci, e você anda o estado, você conhece outros profissionais, né, da área, e que você fala, gente, é tão competentes, tem pessoas tão competentes, Com certeza. e que precisam, às vezes, só de ser vista, sabe? Sim. Ter o seu trabalho reconhecido, e então, assim, isso é bem bacana mesmo. É gratificante, né? É gratificante. E a parte que eu acho legal dessas pessoas que estão à frente das mídias, assim, seja um jornalista ou alguém que está, igual eu digo, apresentando, fazendo o institucional de uma empresa, você tem que ter uma vida, porque você tem que passar credibilidade. Então, a pessoa, às vezes, na vida pessoal dela, ela leva uma vida super regradinha, porque ela não pode manchar a imagem, né? Então, eu acho que combina muito bem. A pessoa que está contratando ela para fazer o institucional pode ter certeza que está chamando a pessoa certa, porque eu sei que você é essa pessoa correta, lutadora também, também tem além da sua força, tem sua delicadeza, é um anjinho, ela é uma pessoa que eu tenho muito carinho, prazer te ver novamente, viu, depois desse tempo, sabia que você está voando, né? Amém. E pode voar mais ainda. Amém, eu quero, viu? E além. Exatamente. Né? E além. Gostou do nosso bate-papo? Amei, viu? Muito obrigada. Eu te agradeço por aceitar e não fugir, viu? E isso mostra coragem, viu? Você que foge de mim, olha aí, ó. Exato, não fuja. Exatamente. Não é um bicho de 7 cabeças, né? Exatamente. Reforça pra galera aí a sua rede social, para quem quiser te contratar. Convite. Eu já tava fazendo convite pro podcast. Opa, gente. já convida então, pode ser. Opa, já vamos ter podcast? Que dia que a gente grava? Quem que vai ser o entrevistado, Pois né? é. Mas é isso aí, fica o convite para vocês assistirem o nosso podcast, o nosso bate-papo. Isso. Foi delicioso, leve. Tem muito mais coisas, né? Que a gente... É pouco tempo até, né? Depois que a gente deslancha. Né? Você vai vendo, né? Tem muita coisa para falar, mas fica o convite para vocês assistirem esse lindo podcast, essa conversa que fluiu e... Que bom. Foi muito bom, né? É isso. Muito obrigado, viu? Obrigado pela sua presença. E você que acompanhou a gente até aqui, vou finalizando, agradecendo, ó, dedinho no like, se inscreve, compartilha, aciona o sininho e comenta lá para ajudar a gente a crescer mais um pouquinho, tá bom? Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu. Até mais.